a respeito do atual contexto, querido Fábio, geopolítico, né? Cada vez mais o protecionismo das nações, né? A gente está perdendo espaço do multilateralismo, que é inclusive o que o nosso presidente Lula defende, né? A fissura nos formatos do multilateralismo, nós falamos, né? E a completa falta de empatia, Fábio, falta empatia nas lideranças globais, né? Na maioria das lideranças globais, né? Que é o caso bastante emblemático do presidente Donald Trump. Qual seria o seu trabalho para enfrentar as violações de direitos humanos que brotam desse, digamos assim, desumanismo latente, e em que medida você, de alguma forma, vai entrar em colisão com o Donald Trump? Não digo o Donald Trump diretamente, mas esse tipo de semântica, esse tipo de comportamento geopolítico, dessa ação política que no fundo, estimula violação de direitos humanos e opressão dos sujeitos. Marconi, acho que tem duas coisas importantes, né, que decorrem aí da sua fala, né, que são, primeiro, países, né, se voltando contra os órgãos multilaterais, né, e aí a própria comissão pode ser vítima disso, não sabemos se será ou não, né. Os Estados Unidos, por exemplo, está se retirando de vários órgãos da ONU, né, se retirou do Acordo de Paris, acho que se retirou da Unesco também dessa vez, eu agora não tenho certeza, mas da outra vez também, quando o Trump foi presidente dos Estados Unidos, eles se retiraram da Unesco, né? Então, esses espaços internacionais que foram construídos durante décadas, depois da Segunda Guerra, eles passam a ser esvaziados por países que estão adotando essa retórica, né, um pouco mais soberanista, né? A própria Argentina também é um país que tem se retirado de alguns fóruns importantes, né, rompendo um pouco ali com a colegialidade dos países do Mercosul, às vezes, em alguns debates comerciais, né, e querendo buscar alinhamentos bilaterais, quando, na verdade, a ideia do Mercosul é que esses países da América do Sul pudessem negociar em bloco, né. Então, tem esse processo, né, de fragilizar organizações internacionais que podem ajudar, né, foram construídas para ajudar um pouco a fazer mediações e também a impulsionar, né, determinadas regiões do mundo, né. E a segunda coisa é essa questão realmente da hostilidade aos direitos humanos, que está presente em muitos desses projetos políticos, né, a ideia de que direitos humanos são responsáveis por um declínio moral das sociedades, que se levou longe demais, né, algumas preocupações com igualdade, né, fala-se em meritocracia como uma forma, por exemplo, de se excluir, né, ou de se legitimar a exclusão de pessoas negras, né, de universidades, né. Enfim, a gente está vivendo um pouco esse retrocesso, essa onda, né, negativa em relação ao multilateralismo e em relação aos direitos humanos, e dentro dos direitos humanos, muitas vezes, a partir de uma ideia de que se está defendendo os próprios direitos humanos, tentando usar, né, um manto de direitos humanos para se, muitas vezes, minar direitos humanos. A gente falava aqui agora um pouco de mentiras, né? Liberdade de expressão é um direito humano que é super importante, né? Mas que virou uma fachada, né, para desinformação, por exemplo, né? E como é que a gente, então, opera diante disso, né? Por um lado, uma coisa que eu tenho dito muito é que a gente tem que recuperar os princípios, né? Os direitos humanos são, por exemplo, indivisíveis, então você não pode dizer que você tem um direito à liberdade de expressão ou que você tem um direito à liberdade religiosa que vai implicar na sua possibilidade de violar direitos de outras pessoas, né? Essa questão da desinformação na internet, quer dizer, tem uma dimensão política, né, que acho que é a que vocês vão debater aqui, mas tem algumas dimensões que são, por exemplo, violência contra a mulher na internet hoje é uma coisa escandalosa, né? Violência contra crianças e adolescentes, processo de radicalização de crianças e adolescentes são questões seríssimas aí que as sociedades estão enfrentando. Então, não é possível você abraçar uma compreensão de liberdade de expressão como sendo ilimitada, né, e o direito à liberdade de expressão como sendo um direito absoluto num cenário como esse. Então, como é que a gente encontra, né? E a teoria dos direitos humanos nos diz que é assim mesmo, que nenhum direito é absoluto, todo direito encontra limites num outro direito.
Então, acho que a gente tem que voltar a esses princípios, né, afirmar esses princípios, se colocar contra essas tentativas de subverter os direitos humanos, né, mas também fazer alguns diálogos, né, que eu acho que não há como também ignorar, né, que esses setores mais conservadores ganharam uma presença maior na sociedade, então a gente tem que realmente dialogar, né, dentro da comissão, com os estados e com a sociedade civil, né, para tentar fazer prevalecer aí um mínimo de bom senso, né, e um mínimo de humanidade em relação a muitas dessas questões.